A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Paulo começa a segunda carta aos Coríntios também com saudação. Todas as cartas de Paulo, ele tem uma boa parte do primeiro capítulo como saudação. E ele fala para o povo: olha, eu agradeço as orações, porque passamos por tribulação. E nós hoje passamos por tribulação também. E por que suportamos? Porque Deus nos dá graça, Deus entra com a misericórdia dele, os irmãos estão em oração. É muito importante a oração dos irmãos, como Paulo disse aqui. E Deus entra sempre com livramento. Livramento que nós vemos, livramento que nós não vemos. Por isso, temos que estar, além da oração, em certa vigilância também. Porque, eu preciso ir em tal lugar, mas é um lugar que eu não conheço. Senhor, mas o Senhor já está lá. Me acompanhe daqui até lá, me proteja enquanto lá eu estiver e me traga de volta em segurança, conforme a vontade do Senhor sobre a minha vida. Devemos estar pedindo constantemente a proteção de Deus. Ele nos protege, ele nos guarda. Mas e aqueles que não pedem? Sim, não pedem porque não conhecem, mas agora nós conhecemos. Sabemos que, como Paulo disse, temos um Senhor acima de nós, e esse Senhor é o Criador dos céus e da terra. Por isso, tudo para Ele, tudo dele. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e, por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que,
haja em mim simultaneamente o sim e o não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu também, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Paulo determinou certas coisas. Paulo fez planos, fez projetos, e o que ele fala? Vocês me ajudam, eu irei ter convosco, vocês me ajudam a passar pela Macedônia para que eu volte lá de onde eu saí. Ora, estou agindo com leviandade? Não, estou na direção de Deus. Tudo que nós fazemos é na direção de Deus. Senhor, eu quero fazer tal coisa. Eu tenho condições de fazer, mas o Senhor me permite? É a tua permissão que eu faça tal coisa? E espera a resposta de Deus. Por quê? Ah, Deus tem promessas para nós. Sim, não é porque Ele tem promessas que eu vou sair fazendo o que eu quero, o que eu bem entendo. Não é assim. Eu tenho promessas de Deus, mas eu estou na direção de Deus. Como disse Paulo, Deus está acima de mim. Então eu preciso que tomar cuidado com as minhas atitudes. Não posso me desviar delas. Não posso me desviar da vontade de Deus. Então, eu me demoro um pouco para ir vê-los. Não é pela minha falta de fé, porque eu estou sabendo que vocês estão agindo certo dessa vez. Não estou agora mandando uma carta de correção, mas uma carta de elogio. Eu sei que vocês agora têm fé e estão fazendo as coisas direito. Capítulo 2. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa, porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Mais uma vez, Paulo está dizendo: olha, eu não quis ir vê-los agora porque eu estou entristecido. Alguém me magoou, mas não é porque esse alguém me magoou que vocês agora vão desprezá-lo, vão maltratá-lo, vão, sabe, fazer o que não deve. Não deixa. Eu perdoo. Também eu perdoo se vocês fizeram alguma coisa contra mim. Da mesma forma, se eu fiz alguma coisa contra vocês, eu perdoo. Sabe, perdoar é você chegar, abraçar, dar a mão, não ficar com mágoa no coração. Infelizmente, às vezes a gente ama certas pessoas e faz de tudo por certas pessoas, mas certas pessoas, por não sei o que se passa, coisa dela, íntima dela, própria dela,
ela maltrata. Então, quando nós somos muito oferecidos, mas muito maltratados, a nossa tendência é fazer o quê? Retribuir os maus tratos. Não é assim. Se for o caso, se afasta, fica longe, mas não fica perto para não fazer besteira, para não pecar, para não cometer atos indignos, atos de reprovação. E Paulo está dizendo: não, olha, coloque ele na congregação, deixe ele com vocês, não despreza a pessoa. Um dia essa pessoa vai ver que agiu errado e ela mesma, de livre e espontânea vontade, tocada por Deus, virá pedir perdão. É caso de ceder perdão, não é caso de você, como diz Deus, né? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se esfriará e já está esfriando, porque nós vemos constantemente a maldade imperando no mundo. O que é certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. São os padrões do mundo, né? Eu quero viver do meu jeito, Deus não manda e acabou. Deus não manda até certo ponto. Deus dá muita chance da pessoa se converter, Deus dá muita chance da pessoa entrar no caminho certo e assim vai. Mas infelizmente as pessoas não querem. As pessoas não querem obedecer a Deus. E Paulo está dizendo: olha, perdoa, também perdoo, e da mesma forma me perdoem se alguma coisa fiz que desagradou vocês. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo mostra a sua preocupação com Tito. Eu fui a Troade para pregar o evangelho, me hospedei na casa de um irmão. Quando perguntei por Tito, ele não estava, eu fiquei preocupado. Por isso logo parti, por isso logo fui atrás. E eu estou preocupado com meu irmão. Paulo nos ensina a nos preocuparmos com o nosso irmão, preocuparmos com aqueles que estão mais próximos de nós. Às vezes você tem uma preocupação material, mas o principal é a preocupação espiritual. Aqui, também, voltando ao perdão, você tem que liberar o perdão. Olha, perdoa, porque se você não ligar o perdão, você tem uma pessoa, você tem outra. Se você não ligar o perdão a essa pessoa, fica uma brecha. E é nessa brecha que o inimigo entra. É nessa brecha que o inimigo começa a agir na tua vida e na vida do teu irmão. Por isso que aconteceu alguma coisa errada, teu irmão te olha feio, pergunta para ele: por que você está me olhando feio? O que eu fiz para você? Porque às vezes nós brincamos, às vezes nós falamos alguma coisa que não diretamente para a pessoa, mas ela interpreta, ela entende errado. E então você tem que saber o que aconteceu. Não, não foi nada disso que eu disse, foi outra coisa. Isso aí também outras pessoas estão dizendo, mas não foi nada disso. Entrar num acordo, colocar os pingos nos is e os pingos nos jotas para que tudo se encaixe, não fique brecha e aconteça o quê? Do inimigo agir nas nossas vidas. Esse é o ponto principal, tá certo? Preocupação com o nosso irmão. E tudo vem de Deus. Graças a Deus que me permitiu isso. Eu exalo o perfume de Cristo. Aquele que sentir o bom odor será salvo. Aquele que não quiser sentir o bom odor, infelizmente, não terá uma eternidade proveitosa.